nós estamos aqui nesse quadro que foi criado no programa Tá na Rede. E esse quadro chama-se A Resenha do Zé. Meu camarada, é o seguinte: desses anos todinho de futebol, pense quantas horas de resenhas eu já não fiz. E aí agora quero convidar para compartilhar desse momento aqui com amigos. E amigos que a gente fez ao longo dos anos, né? Não sei se as pessoas sabem quem é Silvio Borba. Os caras, Silvio Borba, será que é político? É o Papa, não é? Um cara que já pode ter sido candidato a governador, mas o torcedor do Náutico sabe quem é. E ó, pra ser ídolo não é fácil não, rapaz. Tá brincando com coisa séria? Olha o que eu tô falando aqui. Cuque! Cuque, primeiro um prazer muito grande rever o amigo e perguntar ao amigo o que significa Clube Náutico Capibaribe. Zé, primeiramente, né, o prazer que eu tenho de estar diante da sua pessoa, né, e de uma realização daqueles sonhos de infância de ser jogador de futebol, que via na TV Zé do Carmo levantando a taça do campeão brasileiro pelo Vasco, né, e hoje eu sou amigo de pessoas tão importantes, né, que fizeram parte da minha infância lá em Roca Salles, Zé do Carmo, o Ricardo Rocha, o próprio Juninho Pernambucano, o Nildo, o Leonardo, né, e hoje eu tenho o prazer de dizer que essas pessoas são amigos, né, são amigos. Então é como você falou, o futebol, ele traz coisas boas, que é a amizade, ele nos deixa amizade. Então o Náutico para mim significa muito, né, muito na minha vida, né, foi quando eu cheguei em 2001 aqui, né, praticamente um desconhecido, e junto com aquele grupo todo de jogadores, né, que o Júlio Spinoza dizia que nós éramos os fim de feira, e era mesmo, né, já foi um ajuntado, o Náutico só tinha 3 jogadores e a gente conseguiu, depois de 11 anos na fila, conseguiu ser campeão pernambucano, né, com a liderança ali do Sangalete, né, do Lima, então, e o Wallace, né, eram os caras que puxavam o processo, e eu era uma peça da engrenagem, né, sem eles, né, ali dentro de campo não seria, ninguém não faria gols sozinhos, né, não construiria uma história sozinho. Digo sempre que eu tive ótimos companheiros, né, e eu sempre agradeço a todos eles, porque eles me ajudaram a crescer, graças a Deus, aqui dentro. Agora é o seguinte, Cuca, a gente sabe que esses anos todos de Náutico, esse título importantíssimo que você teve a participação direta, inclusive a gente procurava saber quem era Cuca, né? Porque Cuca estava chegando em Recife, Cuca, não é? Peraí, rapaz, vamos ver quem é esse cara. E realmente o cara já chegou chegando. Aí nós vimos toda essa trajetória e é claro que é inevitável você, não só por momentos difíceis e bons momentos que você passou, a gente não falar desses 10 anos que está se completando aqui com aquela batalha dos aflitos, que aquela coisa não foi fácil. Aí eu pergunto a Cook, não é? Poxa, a subida do Náutico ela estava tão bem encaminhada, né, naquele momento. E aí eu te pergunto, porque a gente sabe que dentro dos bastidores as coisas não são fáceis, para dar errado como deu ali, e principalmente botar Ademar para bater um pênalti, velho. E não é que Ademar não bateu, Ademar foi meu jogador e Ademar foi sensacional na cobrança de pênalti. Agora, o torcedor do Náutico até hoje se pergunta por que jogadores importantes não pegaram aquela bola naquele momento, Cook. Porque é simples, é como você sabe, o futebol, as coisas saem determinadas dentro do vestiário. Então o Ademar foi o cara que melhor treinou na semana ali dos pênaltis. O primeiro Bruno era para dar, o primeiro pênalti era para o Davi ter batido, mas o Bruno pegou a bola e errou. Eu já disse desde fevereiro que eu não batia mais pênalti por não ter segurança. Fiz gols, mas não tinha segurança nenhuma em bater pênalti. E Zé, graças a Deus que não bati, né, porque pelo seguinte, do que aconteceu com o Marcelo Passos ali em 2001, quando o pessoal falou que ele estava vendido, naquele jogo que a gente perdeu do Sport de 1-0, ia ser a mesma conversa, porque eu vim do Rio Grande do Sul e um jornal da quinta-feira botou uma capa, eu todo azul, e falando que eu era torcedor gremista. Mas graças a Deus
Eu não me arrependo de forma nenhuma de não ter batido. Se hoje fosse o jogo, não bateria novamente, entendeu? Porque já estaria determinado ali, e que em fevereiro eu disse que eu não bateria mais pênalti, pela insegurança que tinha, que perdi um pênalti aqui no Ademir da Cunha, a gente ganhou o gol de 1-0 do Almir Sergipe. Eu disse, a partir daquela data não me convidem mais para treinar. Mas a parte mais importante disso não são os pênaltis errados, não. A parte mais importante é que quando você faz as coisas certas fora de campo, as coisas acontecem dentro de campo, elas refletem dentro de campo. Então isso serviu de aprendizado para o Náutico, porque no ano seguinte, a mesma situação, muita gente falava, quando terminou, nunca mais vai subir. E no ano seguinte fez as coisas certinhas, procedeu corretamente no jogo do Ituano, e o Náutico ganhou de 2-0. Então, assim, eu não vejo tragédia nenhuma naquela partida, que para mim não é Batalha dos Aflitos. Batalha dos Aflitos foi um tema, um título que a torcida e o pessoal do Grêmio de marketing criaram e ficou, e o pessoal todo compra. Para mim não. Para mim eu joguei Náutico e Grêmio, onde a gente perdeu de 1-0. Para mim foi um jogo normal, não teve nada de trágico, e graças a Deus, no ano seguinte, o Náutico com méritos e fazendo a coisa certa, subiu para a primeira divisão, podendo dizer assim, subir com dignidade. Olha, a gente sabe que ao longo da vida nós fazemos algumas coisas, muitas vezes, que a gente se arrepende, né? E se pudesse voltar no tempo, talvez a gente não fizesse mais. E jogador de futebol, às vezes o cara fica nessa situação. Eu pergunto, algum motivo de arrependimento, Cuca, nesses anos todos de futebol, né? Alguma decepção que você teve nesse período que você jogou futebol e realmente você se fez respeitar? Assim eu digo que tudo tem o seu tempo, né, determinado para acontecer. Mas se eu, assim, com 30 anos, né, quando Deus puxou a cordinha, com 28 para 29 anos, quando eu fui para Santa Catarina jogar lá no Lages. Se de repente tinha acontecido esse estalo na minha vida com 23 anos, 24, quando eu fui goleador da primeira vez da segundona no Rio Grande do Sul pelo Palmeirense, talvez a minha trajetória ela teria sido muito mais vencedora, né? Eu abdiquei, né, de coisas de assim, mais a questão mesmo, festas, né? Daqueles negócios de extracampo, né? Para viver uma vida de atleta. Eu posso dizer que eu vivi do ano 2000 até o ano 2009, eu fui um atleta assim, bastante exemplar, né? Graças a Deus, fiquei 13 anos aí sem beber, negócio, abdiquei tudo de uma vida social. Tu aguentou esse tempo todinho? Eu mesmo não aguento, não. Eu tracei, né, um objetivo, graças a Deus, né, Zé? Graças a Deus me tornei um vencedor, abri mão de toda uma vida social fora de campo aqui em Recife, né? E aí depois que eu parei de jogar assim, daí eu saí, né? Saio, né? Desfruto das belezas que existem aqui no estado, porque eu sou apaixonado pelo estado de Pernambuco. Eu sempre disse isso, né? As pessoas aqui, a própria cidade, Recife, as pessoas, eu sou um cara apaixonado de coração, e sempre digo, não pretendo voltar assim pro Rio Grande do Sul, né? Salles, nem de brincadeira se volta mais ali para morar? Assim, só para passear, né? Passear porque tem a avó, tem os meus tios, né? Meu irmão, minha mãe que moram lá, né? Então aí sim, aí tem que comparecer nas férias, né? Agora, mas para morar aí é Recife, aqui realmente é o paraíso. As pessoas que vêm lá do Rio Grande do Sul mesmo para visitar, eles ficam encantados com a hospitalidade e a cordialidade das pessoas. A gente viu que ao longo da carreira de Cook, não é, teve alguns episódios que são marcantes, não é? E assim, tipo, substitui fulano de tal, que não tá jogando nada. Eu vou me embora para casa, que tá uma porcaria. Né? Essas situações hoje, né, o Cook voltando a pensar nelas, qual seria a atitude de Cook hoje? Eu costumo dizer que hoje eu não jogaria, né, o futebol. Não jogaria? Não conseguiria jogar, assim, do que negócio de reclamação, o pessoal condena, o pessoal que reclama
aí abre o braço, não sei o que diz que está entregando para a torcida. Mas para mim, eu acho que isso aí não. Vergonha assim não é, né? Vergonha é você deixar de fazer as coisas dentro de campo. Porque o pessoal fala, não, deixar tudo ali dentro de campo, se entregar. Mas então tem que se entregar ao máximo e não faz. Então alguém tem que reclamar. Né? Eu vi colegas meus saindo no tapa dentro do vestiário e eram times Normal. Eram times vencedores em 2004, aquele baita time. Né? O lance do Thiago Tubarão, que é o meu amigo, eu dei 3 piques atrás do zagueiro e quando eu pedi para ele dar um, ele disse, não, vai marcar tudo. Eu disse, não tem outra. Pedi para o Muricy substituí-lo. Aí muita gente rachou amizade. No outro jogo ele fez 2 gols, 2 assistências minha. Uma de cara com o goleiro, ele sozinho. E o táxi? Tu pegou o táxi e foi embora para casa mesmo no intervalo, que o treinador era Givanildo? Peguei. Também não me arrependo. Esse dia eu estava contando para o Patrick as minhas histórias, ele estava dando risada. É o seguinte, Givanildo, todo mundo sabe, é um cara durão. Né? Ele pedia as coisas pro pessoal, as determinações que cabe a um treinador pedir para os seus jogadores, e eu via que o pessoal não estava nem aí, escutando o Givanildo. No jogo, principalmente foi um jogo do Santa Cruz, que a gente estava perdendo 2-0, já que o Santa Cruz foi campeão do primeiro ou do segundo turno, primeiro turno, se eu não me engano. E o que aconteceu foi o seguinte, 2 vezes eu ali pronto para receber a bola em posição para fazer o gol, e o cara preferiu tocar no menino que estava impedido. Eu falei, beleza, deixa eu terminar o segundo tempo que vocês vão ver, pode ficar fazendo essa palhaçada aí. Quando terminou o primeiro tempo, não deu outro. Fui lá, desatei as minhas chuteiras, o pessoal já achou estranho porque eu não tirava a chuteira no intervalo. E peguei minhas coisas, botei na bolsa. Aí ele disse, vai pra onde? Eu falei, eu? Givanildo tá pedindo uma coisa, vocês estão fazendo outra? Façam do jeito que vocês quiserem, mas eu sou de acordo de jogar como ele pede. Então vocês não estão desobedecendo ele, da minha parte eu não jogo. Peguei e fui embora. Para casa, né? Mas acabei ainda sendo o goleador daquele ano e o melhor jogador do Pernambucano. Também não me arrependo, porque os caras, em vez de receber a instrução e levar para dentro, né, preferem fazer da forma que eles acham que está correto. E isso aí eu não aceitava. Outra coisa é que a gente vê sempre Cook, não é, sendo solicitado para ajudar os treinadores que passam por aqui. Nós sabemos que tem o Levi, que é da casa, e você também, que auxilia o Levi. Por que o Cook não se efetivou como treinador de futebol? Foi uma decisão sua de não querer ser treinador de futebol, ou foi alguma decisão em relação a... Pronto, a diretoria diz assim, ó, Cook vai ser só da casa, e Cook se deu por satisfeito nessa situação? Assim, isso já era um sonho meu, né, de trabalhar na comissão, e eu acho assim, um ídolo não pode ser treinador do clube que ele jogou, não. Eu levo muito a risco o que aconteceu com o Fernandão no Internacional, né, e beira de campo é diferente. Beira de campo é diferente, não é assim qualquer um chegar e dizer eu vou ser treinador do Náutico, daquele time, não. Então tem que ter o perfil para ser treinador. Eu tenho voz, sim, para chegar a falar com os atletas, para dar certas determinações, né? Foram 16, 17 anos jogando futebol, sei onde deve, como bater na bola, onde o goleiro se posiciona. Agora a questão de treinador já atinge uma outra esfera e você tem que ter perfil. E eu não tenho perfil assim para ser treinador. Eu, particularmente, quando vejo alguns atletas hoje, não é, jogando nos times da Europa, o alto rendimento que é de alguns atletas aqui no Brasil, muitas vezes eu faço comparações. E aí eu te pergunto, hoje, Cook jogando futebol, e onde Cook estaria? Não é? Na Europa. Na Europa, estaria no Barcelona, estaria no Paris Saint-Germain, estaria no Porto. Que local da Europa o Cook hoje, né, você se colocaria pelo futebol que você jogava na época? Assim, é uma frase de Macpulha, né, o lance do saudosismo, né? Eu digo para o pessoal, errei muito gol também, gols, assim, situações de jogo, os gols mais fáceis você acaba errando. Agora eu fui um jogador bastante determinado, né? Bastante determinado. Você também me comandou em 2006, né? Já me conhece bem, e questão de treinamentos, né? Não me poupava, então sempre foi um jogador que buscou seus objetivos. Abri mão de muitas propostas para ficar no Náutico, até porque era um sonho que eu tinha traçado desde 2002, né?
de trabalhar na casa, de ter uma identificação com o clube que hoje você não tem mais. É muito difícil você arranjar um jogador com identificação, até porque a questão de hoje o futebol ele é mais negócio, tem um empresário que tem que ali coloca naquele time, então acabou isso aí um pouco da identificação, aquele lance do amor à camisa, são poucos jogadores que tem. Então, onde é que você se coloca na Europa? Me diga aí. Não, eu não em lugar nenhum me coloco no... Porque eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu com certeza eu ia pro Barcelona hoje, né? Nem que fosse para pegar as bolas de gandula, mas eu iria. Agora, qual que é outra coisa? A questão de dirigentes. Vocês acham que os caras hoje estão mentindo mais do que antigamente? Porra, velho, eu comecei assim mais a jogar em 2001, né, pra cá, né, cara, mas você escuta muitas histórias, né, cara, e você procura mais trabalhar e filtrar certas coisas, né, porque não, tem algumas situações que são bastante difíceis. Na minha época os caras diziam assim, ó, eu vou te dar 35 porque eu tenho condição de pagar. Quando chega no final do mês não tem mais dinheiro, cara. Então pra mim é tudo mentiroso, esses caras que não conseguem parar. Porque é o seguinte, não é? Você sabe que essa entrevista tua tem que ser 24 horas pra gente estar sempre passando muito mais coisas, falar do grande Arthur. Arthur já tá namorando, né? Vai casar, Arthur? Tem 10 anos aí, Arthur. Arthur é o filho de Cook, né? Eu vou dizer uma coisa, muito mais bonito do que Cook, isso não tem nenhuma dúvida, eu sei disso. Então, Cook, eu queria te agradecer, não é? É sempre um prazer. Nós fizemos uma amizade, não só você como jogador, eu na época como coordenador técnico, como, não é? A gente estendeu essa amizade e o futebol de Pernambuco só tem a te agradecer, né? Eu particularmente, como ex-jogador, mas vi Cook fazer muitos gols, né? E dizer a você que é o seguinte, por que só não fazia gol no Sport? Eu fiz 7 gols. O último jogador, Zé, a fazer 3 gols num clássico, inclusive no Sport, foi eu em 2005. Eu acho que a cobrança do Náutico é tão grande só fazer gol no Sport, que as chances só sobravam contra o Santa Cruz. Tá certo. Então nós fizemos a resenha do Zé com Silvio Borba, que não é político, mas pode ser. Grande Cuco, obrigado, amigo. Fica com Deus. Zé, grande abraço, cara. Tá aí. O samba que você pediu, Marina.